Muitas vezes, a história do pensamento filosófico contemplou a versão biográfica do filósofo Platão. E foi assim que por muitas e muitas vezes nós passamos a compreender quem era, quem foi Sócrates. Grande pensador, nascido na cidade de Atenas, cidade, estado, a polis. Grande pensador Sócrates manifestou a sua missão dizendo que não assumia aquele desígnio dado pelo deus Apolo. Nessa consulta, a Pítia, a sacerdotisa do templo de Delfos, dedicado ao deus Apolo, havia dito que seria Sócrates. Então, essa informação fez com que, por volta de quase 70 anos de idade, o grande filósofo Sócrates passou então a buscar mecanismos para contestar essa honra de que ele, um ateniense, casado com Xantipa, pai de alguns filhos, seria o maior sábio de todos os tempos. E aí ele passou a indagar, a perguntar para um e para outro sobre quem seria de fato o verdadeiro sábio. E aí ele passa a indagar os políticos da cidade de Atenas, ele passa a questionar os poetas, os comerciantes e todos aqueles que, na opinião dele, de fato, eram pessoas fundamentalmente mais sábias do que ele. E na medida em que ele perguntava, novas questões surgiam e isso motivava Sócrates, por meio das respostas ouvidas, a formular novas perguntas. E justamente dessas novas perguntas, ele então esperava as respostas e com base nestas, redarguia, provocando, problematizando. O grande objetivo de Sócrates não era apenas a pura contestação, como se fosse um maeuta, né? Um médico obstetra, que faz o parto, que faz com que haja a possibilidade do nascimento e do discernimento de um ser. O mesmo pretendia Sócrates com o conceito, com as ideias. Ao perguntar e com base nas respostas ouvidas, fazer um novo questionamento, ele queria a purificação das informações, eliminando todas as arestas, todas as coisas embaralhadas, nebulosas, confusas, que possam, por exemplo, gerar lacunas, imprecisões. E na medida em que ele fazia isto, de um lado, ampliava a possibilidade do conhecimento, mas por outro, o nosso querido pai da filosofia ocidental passava a ter uma pleiade, uma multidão de inimigos. Entre esses, conforme já citamos, Aristófanes, representando os poetas. Então, quando nós pegamos a obra A Defesa de Sócrates, também conhecida como Apologia de Sócrates, elaborada por Platão, nós observaremos um Sócrates piedoso, um homem dedicado às leis da cidade de Atenas. E ele, embora tivesse plenas condições de se safar do tribunal da Assembleia Popular, instituída por mais de 400 cidadãos de Atenas, com o intuito de julgar dupla acusação contra Sócrates, a primeira de corromper a juventude e a segunda de não crer nos deuses da cidade, embora tivesse potenciais possibilidades de, por meio da argumentação, por meio do raciocínio sóbrio, eliminar as acusações forjadas contra Sócrates, ele optou em subservientemente obedecer
as leis da cidade. Para Sócrates, as leis têm um caráter quase que sacrossanto, divino. Desrespeitar a lei seria sim um ato de impiedade e, por conseguinte, uma prova de descrença contra o sistema legal, penal daquela sociedade ateniense. Ora, mas quando nós olhamos para a obra também chamada Apologia de Sócrates, ali nós temos o historiador Xenofonte narrando os feitos memoráveis deste importante filósofo da humanidade. E uma das partes que ele sublinha na defesa feita perante o Tribunal Popular é justamente esta questão, de que Sócrates optou em falar sobre a própria vida. A vida de um homem simples, que acreditava no poder da divindade, das deidades mitológicas. Um homem honrado, pai de crianças, esposo, marido, entregue à sua querida Xantipa. E que ele, embora fosse acusado, e essas acusações fossem falsas, ele gostaria de passar pela experiência do veredicto que aquele tribunal lhe concederia, ainda que o seu fim fosse a morte. Em uma das traduções mais interessantes, ligadas aos escritos britânicos, podemos encontrar uma frase admirável reportada ao historiador Xenofonte. Se eu abdicar da condenação que eu sofri, ainda que forjada, falsa, eu estarei dando aos meus inimigos aquilo que eles querem. Então eu prefiro enfrentar serenamente a morte. Olhando para os seus discípulos entristecidos, ele assim diz: eu caminho para a morte, e vocês caminham para a vida. Quem de nós faz a melhor escolha? É a pergunta que perpassa por muito e muito tempo a história do pensamento humano. Mas Sócrates responde: somente os deuses sabem. Em outras palavras, se é melhor viver ou se é melhor morrer, quem tem essa resposta são apenas os seres divinais. A divindade que perpassa essa condição material, temporal, física, manifesta em um corpo e que, de forma transcendental, preexiste eternamente, de forma imorredora. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por você estar conosco no nosso canal de filosofia do professor Benê França. Fico muito feliz em tê-los, em tê-las em nosso humilde canal de filosofia. Hoje, aqui do fundo da Escola Estadual Vereador Euclides Miranda, na Vila Yolanda Costa e Silva, aqui na cidade de Sumaré. Muito obrigado e que Deus continue nos abençoando. Paz.